TV Câmara, Campinas. Olá, nós estamos no plenário da Câmara de Campinas, onde dentro de instantes vai começar a 54ª reunião ordinária. Mas agora nós vamos conferir os projetos da pauta. Em turno único está na pauta o projeto de decreto legislativo do vereador Aurélio Cláudio, que concede o diploma de honra ao mérito a Luiz Antônio Rodrigues Gonçalves. O homenageado foi tenente da Polícia Militar de São Paulo e atualmente, na reserva, faz parte de um grupo do Centro de Saúde Tancredo Neves, no qual atua como voluntário, aplicando atividades físicas para as pessoas da terceira idade. Em primeira discussão está na pauta o projeto do vereador Carlinhos Camelô, que trata da obrigação dos hospitais públicos e privados e instituições congêneres notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes e da outras providências. Essa matéria foi apensada ao projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz e também ao projeto do vereador Jorge da Farmácia. O objetivo é obrigar que esses locais notifiquem a Vara da Infância e da Juventude de Campinas, o Ministério Público Estadual da Infância e da Juventude e o Conselho Tutelar sobre casos diagnosticados em seus estabelecimentos do uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças ou adolescentes. O estabelecimento que não cumprir essa obrigação está sujeito a uma multa de 500 UFIX, que hoje equivalem a R$ 1.695,30. Em primeira discussão, o projeto do vereador Jorge da Farmácia, que institui o projeto Esporte Paralímpico nas escolas. A ideia é proporcionar aos alunos com deficiência matriculados na rede pública de ensino no município, mediante autorização de seu responsável e exame médico especializado, a prática de esportes em uma ou mais modalidades do Comitê Paralímpico Brasileiro. Em turno único, o projeto dos vereadores Carmo Luiz e Paulo Haddad. Ele cria a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma e da outras providências. De acordo com a matéria, a semana será celebrada anualmente na terceira semana de setembro e será dedicada à sensibilização dos profissionais de saúde e da população em geral sobre o diagnóstico da doença, que é um tumor maligno ocular mais frequente na infância. E esses são os 4 projetos da pauta de hoje. Os vereadores já estão no plenário, já aos poucos fazem aí o reconhecimento biométrico para o registro da presença de cada um deles. A mesa diretora também está composta. Dentro de instantes, então, o vice-presidente Gilberto Vermelho fará a abertura da 54ª reunião ordinária. Lembrando que nesta primeira 1h30, os vereadores têm um período de até 5 minutos para usar a tribuna. Boa noite a todos. Eu convido Vossas Excelências para que possam fazer a confirmação da presença nos terminais, por gentileza, para nós possamos fazer a verificação de quórum. Agora, convido o primeiro secretário, pastor Elias Azevedo, para que possa fazer a verificação de presença, por gentileza. Pois não, senhor presidente, vereador Gilberto Vermelhos, 21 vereadores presentes no plenário.
Com 21 vereadores presentes, a quórum eu declaro abertos os trabalhos da 54ª reunião ordinária. Pequeno expediente. Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, 9 correspondências recebidas, 62 indicações encaminhadas ao Executivo, 22 requerimentos, 4 moções, 5 projetos e 2 emendas, senhor presidente. Item 2. Leitura da informação ou resposta das proposições submetidas e deliberada no plenário. 7 projetos arquivados nos termos do parágrafo 1º do artigo 170 do Regimento Interno e o sorteio de membros da Comissão Especial de Estudos sobre o projeto de implantação de vias marginais na rodovia Santos Dumont, nos termos do parágrafo 2º do artigo 60 do Regimento Interno e do requerimento 2135 de 2018, de autoria do senhor Rodrigo da Farmadic. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador J. Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara. Eu gostaria de requerer, no início desta sessão, um minuto de silêncio pelo falecimento de 2 amigos nesse final de semana. A senhora Regina Helena Vital Neves, irmã de uma ex-assessora desta casa, e também em nome do Roberto Ângelo Castelo, Neto Castelo, empresário muito conhecido no ramo de ferro velho, aí na região da Vila Jordina, Santo Dila, essa região. Pois não, vereador. Está consignado o pedido de Vossa Excelência e deferido o minuto de silêncio. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, pastor Elias. Senhor presidente, no mesmo sentido, na manhã de ontem, na madrugada de ontem, foi a óbito o senhor Jorge Luiz, poderoso bispo. Ele faleceu aos 57 anos em Aracaju, mas eu faço menção porque é pai do pastor Átila, um dos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Campinas, uma pessoa muito querida. Eu gostaria que Vossa Excelência consignasse também um minuto de silêncio em memória do Jorge Luiz. Pois não, pastor Elias, está consignado e fica aqui os nossos sentimentos, a família de todas as pessoas queridas que foram relembradas agora nesse momento. Então, defire, nós temos um minuto de silêncio. A inscrição aqui. Fica no expediente aqui. Eu queria convidar para falar em tempo da liderança do PSC, vereador que está escrito, vereador Carmo Luiz. Vossa Excelência está escrito, não sei se escreveu mesmo para falar na liderança ou se foi no tempo pequeno expediente. Então, acho que houve... Então, Vossa Excelência... Eu indago Vossa Excelência se vai falar no tempo que só tem... Então, o tempo da bancada de Vossa Excelência está retirado, abriu mão, então. Então, para falar no pequeno expediente, vereador Pedro Tourinho, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Desculpa, perdão. Primeiro secretário, Felipe, por gentileza, o próximo orador, sem falta, Vossa Excelência, ir lá fazer as intervenções. É a tecnologia, senhor presidente. O primeiro vereador inscrito é o vereador Pedro Tourinho, do PT. Ó, que surpresa.
Vereador Pedro Torinho, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa noite, senhoras, senhores, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara e todo mundo aqui, a vereadora também, que acaba de chegar. Eu venho fazer uso da tribuna para falar de uma ocorrência que aconteceu essa noite no pronto atendimento lá do Campo Grande, né? O pronto atendimento do Campo Grande, como tantos sabem, é um dos principais equipamentos da saúde pública da cidade de Campinas. Ele atende, né, a demanda de urgência e emergência de uma população superior a 150 mil habitantes. E o relato que existe hoje é um relato de que uma pessoa, né, um familiar de uma pessoa que estava sendo atendida ali, chegou durante a noite no pronto atendimento, exaltado, e iniciou-se um processo ali de ameaça e com ameaça de violência, que acabou resultando num boletim de ocorrência, numa ação policial, uma situação extremamente delicada, mas que, infelizmente, não é incomum nos equipamentos de urgência e emergência da nossa cidade. Né? Nos equipamentos de saúde, de modo geral, acontece eventualmente, mas nos de urgência e emergência mais ativamente. É evidente que a gente sabe que essas coisas acontecem por muitos motivos. Né? O primeiro dos motivos, certamente, é o fato de que boa parte dos serviços funciona hoje em condições bastante precárias, com sobrecargas importantes para os seus serviços, o que acaba acarretando em filas de espera, muitas vezes muito longas, e isso acaba fazendo com que muitos usuários se exaltem, né? Mas essa situação, particularmente, me parece que é algo mais grave, que também é uma situação a qual os serviços de urgência e emergência estão sempre sujeitos, que é efetivamente uma ameaça de violência contra os trabalhadores da saúde. E aí eu quero aqui pleitear e pedir ao Poder Público Municipal, à Secretaria Municipal de Saúde, que abra uma discussão com os trabalhadores da urgência e emergência, para ouvir os trabalhadores da urgência e emergência sobre como estes se sentem hoje realizando o serviço que eles realizam tão valoroso, né, de cuidar das pessoas numa situação delicada, em condições, muitas vezes, muito pouco seguras, especialmente durante a madrugada, durante a noite. A gente vê que frequentemente acontece, né, de pessoas sob efeito de substâncias, eventualmente chegarem com estado de consciência alterado. A gente vê situações de agressão, situações de violência contra trabalhadores acontecendo. E a gente não deseja que isso aconteça sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma, nós queremos ver trabalhadores, no exercício da sua função, serem agredidos. Né? Já teve relatos de trabalhadores que abandonaram o serviço após receberem ameaças, após sofrer algum tipo de agressão, e isso para nós é muito grave. Eu quero pleitear aqui então ao Poder Público Municipal que abra um processo de debate sobre essa temática com os trabalhadores da urgência e emergência. Não há motivo para que a Secretaria Municipal de Saúde não faça esse trabalho de diálogo, pelo menos, com os trabalhadores, com vistas a pensar soluções, ou pelo menos caminhos para enfrentar esse problema, que ao mesmo tempo garantam, né, que os serviços vão continuar sendo serviços acolhedores, serviços que tratam os usuários que vão aos serviços de saúde como pessoas que precisam de cuidado em saúde, portanto, né, que respeite o entendimento de que os serviços de saúde não devem se tornar equipamentos militarizados ou com uma situação que aliene o usuário, tire o usuário do direito de se sentir ali acolhido, mas ao mesmo tempo que garanta aos trabalhadores e trabalhadoras a certeza de que a segurança deles estará resguardada, que eles terão condições para se proteger nas eventualidades mais severas, nas situações em que isso acontece de maneira mais grave. Então, é um pedido que, na verdade, não é complexo, né? Basta a Prefeitura fazer um gesto para dialogar com os seus trabalhadores, buscando com eles um entendimento comum e dispondo dos seus recursos, seus amplos recursos, para viabilizar, né, eventuais medidas de proteção e de cuidado para que os trabalhadores da área da saúde possam, de fato, exercer o seu valoroso trabalho de maneira um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. É isso que eu queria dizer, então, né? Quero aqui me solidarizar com os trabalhadores que passaram por essa situação na noite de hoje e com todos os trabalhadores da saúde que, eventualmente, passam por situações delicadas, né? Passam por situações em que se veem postos numa situação de insegurança. A gente sabe que isso acontece, né? E a nossa solidariedade tem que ser expressa
com a ação da Prefeitura no sentido de sanar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Dr. Pedro Tourinho. Eu consulto o segundo secretário, Felipe Marquesi. O próximo vereador inscrito, por gentileza, Felipe. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Edivaldo Cabelos, do PR. Segundo secretário, nós temos uma inscrição do tempo de liderança do vereador Edson Ribeiro. Então, Vossa Excelência tem até 10 minutos para falar em nome da liderança do PSL, vereador Edson Ribeiro. Quero aqui cumprimentar a presidente desta casa, Gilberto Vermelho, a mesa, vereadores, vereadora, público presente, telespectadores da TV Câmara, o meu cordial boa noite. Senhor presidente, no último sábado agora, esse vereador, com a assembleia que foi feita com o presidente do bairro Chácara Cruzeiro do Sul, que é o Solomão, reedificando a pavimentação e melhoria naqueles bairros. Então, tivemos reunida lá mais de 140 pessoas e a reunião foi muito bem aproveitada, que já estão montando uma comissão para a gente tomar os primeiros rumos da situação daquele bairro, que realmente é complicado. Inclusive, até eu falei nessa tribuna passada que eles queriam até um paralelepípedo. Esse vereador fez um requerimento de informação e falaram que já tinha usado. E está tudo ali no São Bernardo. Então, quem fez esse levantamento aí na prefeitura, ele não está de parabéns não, que ele informou errado, que os paralelepípedos estão todos ali. Então, tudo bem, nós já embalando nesse episódio, então nós fizemos a reunião para formar uma comissão lá para ver o que poderá acontecer e vamos tomar frente daquilo lá, porque quando chove é barro e quando é sol é pó. Uma parte, vereador. Pois não? Primeiro, eu queria cumprimentá-lo, andando pelo seu reduto, onde o senhor trabalha. Eu quero dar aqui um testemunho de ouvir muitos moradores e residentes ali da região do Satélite Íris, elogiando o seu trabalho, a sua postura, dizendo que o senhor é um vereador presente, que anda de rua em rua, que pega os problemas e tenta resolvê-los, encaminhando-os à prefeitura. E esse exemplo da Chácara Cruzeiro do Sul é mais um exemplo da sua atuação ali naquela região da cidade. Eu só queria dar esse testemunho porque foi um elogio, eu fiquei muito feliz de ouvir de moradores, assim, essa visão e esse reconhecimento pela sua atuação, vereador Edson Ribeiro. Parabéns. Muito obrigado, vereador. O testemunho aí é que sinal que esse vereador que ele anda, ele olha, ele fiscaliza, ele vai para cima, ele luta. É aquilo que eu falei. Eu só não saí candidato a deputado porque eu tenho um compromisso com a cidade de Campinas. Eu disse isso na minha campanha e, graças a Deus, com certeza, aqui com 21, 22 mil votos, entraria para deputado com tranquilidade. Mas eu achei melhor continuar na vereança. E sempre fazendo o melhor para a nossa cidade, porque é uma cidade que me acolheu e, graças a Deus, criei meus filhos, né? Moro aqui há 42 anos, então eu estou feliz por morar em Campinas e a gente está sempre vendo o que Campinas precisa para esse vereador aqui. Não é nada, mas é uma coisinha mínima que pode se transformar numa grande coisa, porque a formiga grande pica, a pequenininha também pica e dói, então a pequenininha também tem méritos. Então, finalizando, esse vereador que anda de verdade, e a gente vai de casa em casa, a gente vai ver como que está as ruas, se precisa de lombada, como que está de entulho, tem que cuidar. Então, esse vereador aqui não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem recesso, não tem nada. E, graças a Deus, aonde que o testemunho, conforme o vereador Rossini aí disse, que ele foi na minha região e falaram muito bem de mim. O porquê? Não é falaram, não, nós somos obrigados a cuidar bem da população dessa cidade. Na última sexta-feira, eu estive na escola Rosina Frasato, eu recebi lá da diretora,
dos alunos que cantaram o hino nacional, fizeram tudo direitinho, conforme manda, né? E me deram uma bandeira muito grande lá, e eles falando assim, com essa frase: o bairro que eu quero. E todas as crianças escreveu numa cartolina muito grande, que eu vou trazer aqui na quarta-feira, mostrando o bairro que eles querem. Menos violência. Tudo que vocês imaginam, ele escreveu ele escreveu no mapa. O bairro que eu quero. Então, a gente vê aqueles inocentes escrevendo aquilo ali, comove a gente. Eu quero uma rua melhor, eu quero um bairro melhor, eu quero um bairro com mais segurança, eu quero um bairro com mais lombada, eu quero iluminação frente à escola, eu quero aqui, inclusive, na escola Rosina Frasato, uma área para fazer ginástica, então, para fazer academia e tal, os trabalhos da escola. Então, eu vou falar com o secretário e vou fazer um requerimento de informação, o porquê que ainda não fez e quando que vai ser feito e quem que faz. Então, o que acontece? E uma outra coisa também, eu quero fazer um requerimento de informação porque eu desrespeito, já que tem lei, por que a escola, os alunos, na entrada da aula, não cantam o hino nacional? Então, eu queria saber o porquê não. Porque se é lei, e lei não se discute, lei se cumpre. Então, eu queria saber o motivo, o porquê não está tocando. Se for preciso da gente fazer alguma lei municipal, tem que conversar com a minha advogada, não sei, para que obriga isso aí. Porque as crianças entram tudo correndo, sai correndo, um atropelando o outro, ali já começa, você entendeu? Então, se canta o hino nacional, com a mãozinha no coração, respeitando, ele sabe respeitar até os professores, os diretores, e respeita até mais o pai e a mãe. Ali é um começo de uma educação. Então, eu quero saber o porquê que realmente as escolas municipais, as escolas estaduais não cantam o hino nacional. Será que eles não estão gostando do Brasil? Porque é incrível, né? O que está acontecendo? Então, se é lei, é aquilo que eu falei. Se é lei, tem que cantar. Lei não se discute, lei se cumpre. Senhor presidente, essas aí são as minhas palavras. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Eu consulto o segundo secretário, Felipe Marquesi, se existe mais vereador inscrito no pequeno expediente. Senhor presidente Gilberto Vermelho, próximo é o vereador Carmo Luiz. Vereador Carmo Luiz, não, parece que fez retirada da sua fala. Senhor presidente, o próximo vereador inscrito é o vereador Edivaldo Cabelos, do PR. Vereador Edivaldo Cabelo, Vossa Excelência tem até 5 minutos do seu pronunciamento, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara nesse momento. Bem, eu tenho o conceito de que o papel do vereador, ele é como que o óleo que lubrifica as engrenagens da máquina do executivo. E nós sabemos que nós somos responsáveis para fazer com que a máquina ela venha realmente rodar do jeito que ela deve ser feita. E eu tenho ouvido muitas pessoas, como eu disse aqui, até um caso de uma munícipe aqui, uma situação que envolveu ela num repartimento público, e baseado nisso, eu particularmente gosto muito do sistema de meritocracia, de que a pessoa ela é premiada pelo seu mérito próprio, porque eu entendo que
numa sociedade onde foi comprovado, nem por uma e nem por duas vezes, que no socialismo, uns faz muito, outros fazem poucos. E o que faz muito não é remunerado pela maneira como que faz. E eu entrei com um projeto de lei essa semana, baseado no decreto de lei número 2848, de 7 de novembro de 1940, no artigo 331, desacatar funcionários públicos no exercício da função em razão dela. Pena, detenção de 6 meses e 2 anos ou multa de exploração de prestígio. Então, baseado nisso daí, eu tenho frequentado alguns órgãos públicos e tenho sido muito bem atendido por muitas pessoas. E baseado nesse atendimento e na queixas de outros, de alguns atendimentos, eu achei que não é justo as pessoas que exercem a função com excelência, que gostam daquilo que faz, independente da questão da remuneração. Se estão satisfeitos com a remuneração ou não, elas exercem a função dela com excelência. Exerce a função dela de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todo cidadão tem que ser tratado impessoalmente. Ou seja, o rico não pode ser tratado diferente do pobre, e nem o negro diferente do branco. O cidadão tem que ser tratado impessoalmente. Então, eu venho aqui defender esse projeto aqui, da valorização do bom atendimento do servidor público, de toda a esfera pública, que a população avalie a maneira como que ela está sendo atendida, desde o porta aberta, desde a começar aqui também nessa casa, que, diga-se de passagem, quando eu não tenho um rosto conhecido, e antes de estar vereador, fui muito bem recebido pelas meninas da portaria. Então, baseado nisso, nós entramos com um projeto de lei de um sistema de avaliação do servidor público, de todo órgão público. Eu creio aqui que todos aqui já usaram de uma maneira ou outra o poupa-tempo, e lá a coisa funciona redondinho, tudo dentro do seu tempo, mas existe um mecanismozinho do lado lá, que chama-se avalie aqui o seu atendimento. Então ali você classifica a maneira como que você está sendo atendida. Obrigado, vereador. Ok. Concluo na próxima. Obrigado. Obrigado, vereador Edivaldo Cabelo. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, Rodrigo. Ainda que redundante, uma vez que a presença é registrada digitalmente, eu gostaria de consignar presença aqui em plenário. Está consignada a presença de Vossa Excelência. Eu consulto o segundo secretário, Felipe Marques também não se encontra. Então, eu convido agora para falar no tempo 5 minutos, no pequeno expediente, o vereador Nelson Osseri. Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, vereadores, vereadora, público que nos assiste. De forma breve, eu trago a essa tribuna uma moção de protesto contra a pauta da 21ª Assembleia Geral da POESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, na qual foi incluída como reivindicação a luta contra o PROED da Polícia Militar. Para quem não sabe, o PROED é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Consiste em um esforço cooperativo entre escolas e família. Tem como missão
ensinar aos estudantes habilidades que o permitam conduzir as suas vidas mais seguras, sem drogas. O PROED, ele é referência mundial. A ideologia de algumas pessoas é impressionante, ela ultrapassa qualquer limite de bom senso. Eu tenho certeza absoluta, esmagadora, que os educadores, como os professores e todos os funcionários das escolas que recebem o PROED, são favoráveis ao PROED. Essa reivindicação é de uma minoria que demonstra ser contra a vida, contra as crianças, ser contra a família. Atualmente, um dos poucos programas de prevenção às drogas que atinge as escolas e as crianças é o PROED. É um programa de prevenção focado para as crianças, e já não bastasse os traficantes nas comunidades, meia dúzia de aloprados querem facilitar agora o tráfico de drogas dentro das escolas. Não é normal um sindicato que diz lutar pela educação colocar em pauta tal reivindicação para acabar com o PROED. Está aqui, ó. Esse sindicato, ele não representa o verdadeiro professor, profissão que merece respeito e ser valorizada tanto quanto a Polícia Militar. Esse sindicato não tem responsabilidade com o futuro do país e nem com o futuro das nossas crianças. Eram essas as minhas palavras. Agradecer também o vereador Zé Carlos, que também assinou a moção, e no mesmo sentido, todos os vereadores. Eu tenho certeza que todos aqui assinaram a moção de protesto contra o Sindicato dos Professores, que colocaram na Assembleia Estadual a retirada do PROED das escolas, um trabalho excepcional que ajuda a conscientizar, a prevenir o uso e abuso de drogas. Muito obrigado, boa noite, e vale lembrar que a cidade não fecha e esse vereador não dorme. Obrigado, vereador. Nelson Osseri. Eu consulto o segundo secretário, Felipe Marquesi, o próximo vereador inscrito. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, eu suspendo a sessão por 15 minutos. Intervalo regimental da 54ª reunião ordinária, e nós vamos conversar com o vereador Jorge da Farmácia, que é autor de um dos projetos da pauta. A matéria institui o projeto Esporte Paralímpico nas escolas. Vereador, qual é o objetivo do projeto e como surgiu essa ideia? Olha, esse projeto aí surgiu eu recebi aqui, no ano nós tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, vários atletas. Eu decidi fazer esse projeto. Eu acho que a cidade de Campinas, nós temos vários alunos aí que são deficientes e gostaria de praticar essas atividades físicas como esporte paralímpico. Foi aonde que eu tive essa ideia de desenvolver esse projeto e tentar ver se ele vai ser aprovado aqui na Câmara Municipal de Campinas hoje. Eu acredito que com o esporte nós podemos trazer cada vez mais, tirar essas crianças de casa e trazer para o convívio, que eu sempre falo e sempre friso que a gente tem que trabalhar com a inclusão. Então, de maneira simples, eu espero que esse projeto seja aprovado aqui na Câmara.
A gente fala tanto da questão de praticar esporte, principalmente para criança e para adolescente na escola, que a escola também tem esse papel de incentivar a criança e, por que não, incentivar também a criança que tem algum tipo de deficiência, é isso? Com certeza absoluta. E o esporte é tão bom, ele consegue aglomerar tantas pessoas, fazer tantas amizades e, nesse sentido, essas crianças poderão também fazer essas amizades, se relacionar com as outras crianças para que eles possam praticar esse tipo de atividade em conjunto, ou seja, cada vez mais o esporte unindo e incluindo. Ótimo, então obrigada. A primeira discussão hoje é a legalidade. Se aprovado, a matéria então será votada no mérito. Exatamente, hoje é a legalidade e eu espero que seja aprovado e depois vai para o mérito e depois volta para o prefeito para que ele seja sancionado essa lei. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E ainda sobre os projetos da pauta, a gente vai conversar com o vereador Paulo Haddad, ele que é o autor, juntamente com o vereador Carmo Luiz, da proposta que trata da Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma. Vereador, queria primeiramente que o senhor explicasse ao nosso telespectador o que é essa doença e por que nós termos em Campinas uma semana de conscientização. Uma boa noite. Boa noite, Mina, telespectadores. O retinoblastoma é um tumor de origem oftalmológica da retina. É um tumor que, quando diagnosticado precocemente, nós temos aí 90% de chance de salvar. Hoje nós temos uma realidade muito triste, eu acho que é uma realidade que tem que ser mudada, por isso da conscientização da população, incentivo ao diagnóstico precoce, porque 50% dos tumores, ou dos retinoblastomas, eles são diagnosticados tardiamente, e isso faz com que a criança ou perca o olho ou morra, né? não consiga sobreviver decorrente do tumor e das metástases, ou seja, esse tumor ele pode ter células que vão para outros órgãos e matar as crianças. E é um tumor, né, que ele é muito frequente nas crianças na faixa etária de 2 anos de idade, então ele acomete criança entre 3 e 5 anos, e quando diagnosticado precocemente, a sobrevida ou a probabilidade de vida é muito grande. Quando a gente fala numa semana sobre conscientização, qual que é o papel do município nesse sentido de trabalhar não só essas, mas tantas outras doenças que é preciso falar, que é preciso prevenir? O município ele tem papel fundamental. Nós devemos divulgar, fazer campanhas educativas, porque ainda a maior chance de sobrevida, ou a coisa mais importante é o diagnóstico precoce, sem sombra de dúvida, seja em qualquer doença, né, cardiopatias, tumores de cavidade bucal, né, como a gente muitas vezes vem pregando aqui, e o retinoblastoma também não foge à regra. Quando diagnosticado precocemente, a chance da criança sobreviver é muito grande. Obrigada, vereador, e uma boa noite. Eu que agradeço. Lembrando que essa matéria, diferente da primeira proposta, ela será votada em turno único. Nós estamos aqui também com outro autor da matéria, o vereador Carmo Luiz. Vereador, vou pedir rapidamente que o senhor fale. Nós já conversamos com o vereador Paulo Haddad, que explicou sobre a importância e o retinoblastoma, mas o senhor, como coautor, eu queria que o senhor falasse sobre como 2 vereadores aqui são sensíveis a essas questões de prevenção quando se fala de doenças como essa. Olá, Mirna, um prazer estar aqui, um prazer falar com você também da TV Câmara. E para nós, né, é um grande privilégio poder tratar dos assuntos relacionados à Câmara Municipal de Campinas. O retinoblastoma é uma doença que já agrediu muito a humanidade e hoje o que nós estamos procurando fazer é que haja conscientização dos pais, um processo de conscientização. Por quê? O retinoblastoma descoberto até os 2 anos de idade, dependendo da condição, ele é sanável, ele é curável. E quando não descoberto é uma doença muitas vezes fatal, que causa uma metástase. Então é necessário que haja um processo de conscientização, Mirna, não apenas no retinoblastoma. Aliás, a casa tem trabalhado muito no sentido de fazer essas conscientizações. E os pais aí que têm filhos entre 0 e 3 ou 4 anos, darem uma atenção especial, buscar aí o aconselhamento do oftalmologista no sentido de que previna qualquer tipo de doença, especialmente a retinoblastoma.
Agora também hoje o senhor é autor de uma moção que após a votação dos projetos da pauta são lidas também as moções. A moção representa a opinião do Legislativo acerca de um tema. E uma dessas moções é de autoria do vereador Carmo Luiz e apela para que a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal pela aprovação do projeto de lei 9.930 de 2018. Primeiro, vereador, quero que o senhor fale um pouquinho sobre essa proposta da deputada Érica Cocai e o que fala e por que o senhor acredita que é preciso votar sim essa matéria. A Érica Cocai tem um projeto de lei na Câmara, percorrendo, passando pelas comissões para votação, em que criminaliza a exposição feminina, ou seja, através de câmeras sem autorização. Infelizmente, no mundo atual, no mundo que estamos vivendo, a tecnologia tem colaborado para isto e não existe uma lei que atinja ou que puna a pessoa que faça isso. Então, o projeto da Érica Cocai é no sentido de que qualquer pessoa que expor uma mulher através da mídia social, capturado imagens dentro de qualquer ambiente, especialmente ambientes íntimos, como banheiros, hotéis, quartos, será preso e deverá cumprir pena de prisão de 3 meses a 1 ano e meio de reclusão. Então é uma lei que eu acredito que seja muito importante, limita, infelizmente, no mundo em que vivemos, a limitação muitas vezes da ação de algumas pessoas se dá em função da lei e nós apelamos através da moção da Câmara Municipal de Campinas que essa lei transite e torne-se uma lei a fim de defender todas as mulheres do nosso país. No mesmo sentido da saúde, cada coisa que nós fizermos no sentido da defesa do ser humano é no sentido de fazer com que a qualidade de vida da nossa sociedade melhore em geral. Vereador, esse projeto, inclusive, altera a Lei Maria da Penha, deixando claro que esse comportamento também passa a ser considerado violência psicológica contra a mulher. Então, a pessoa também dentro dos crimes previstos como violência psicológica na Lei Maria da Penha, essa questão da exposição da mulher dessa forma, a gente tem, inclusive, inúmeros casos aí, até noticiados, passa a ser também enquadrado na Lei Maria da Penha. É importante que o cidadão compreenda que a lei, os artigos da lei estão contra ele. A partir do momento que ele descumpriu, ou seja, porque até hoje não existe lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha está aí, agindo, mostrando realmente, dando força para as mulheres e evitando que muitas mulheres morram. E nesse sentido nós evitamos, a nossa proposta, ou a da Cocai, é que a mulher não seja exposta, evitando assim esse quadro de tensão, ou seja, um quadro onde a mulher muitas vezes ela se sente envergonhada diante do seu grupo de vida, dentro do seu grupo de trabalho, dentro da sua sociedade e vê que o cidadão muitas vezes não é punido. Agora é possível que haja essa punição desde que essa lei se torne realidade no nosso país. Obrigada e uma boa noite. Muito obrigado, Mirna. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui. Lembrando que tanto os projetos quanto as moções devem ser apreciadas pelo plenário. Voltando às matérias, o item 2 da pauta é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que trata da obrigação de hospitais públicos e privados e outras instituições a notificarem a ocorrência de uso de bebida alcoólica ou entorpecente no caso dos menores de idade, das crianças e dos adolescentes. Ele vai detalhar melhor. Vereador, por que essa notificação obrigatória e qual a importância nesse contexto quando a gente fala principalmente em defender as crianças e adolescentes da nossa cidade? Boa noite, Mirna. Boa noite a todos da TV Câmara. Olha, o projeto a gente fala assim, hoje quando a gente mexe com criança e adolescente, muitos deles hoje está crescendo o número de crianças que usam entorpecente, que usam droga, que usam o álcool. E a maioria dos órgãos não está sabendo essa quantia. O que acontece? Esse projeto ele visa que notifique o Conselho Tutelar, que notifica os órgãos competentes e também os pais da criança. Isso aí não é para punir, mas sim para fazer um trabalho, amanhã ou depois saber o porquê, essas crianças serem chamadas e dar aquele tratamento adequado para que isso não aconteça mais.
Quando a gente fala nessas notificações, até um município é importante pensar em políticas públicas para esse público, caso a gente tenha aí números concretos de quantas crianças e adolescentes chegam a essas instituições, ou em coma alcoólico, ou em qualquer outra situação, para que a gente possa aí atuar nas causas também, né, vereador? Sim, então é justamente porque hoje você não tem esse número adequado. Então, com esse projeto, a gente vai ter futuro um número adequado para que a gente faça essa política pública, para que consiga acompanhar e ajudar esses jovens nossos e adolescentes da gente. Tá certo, então. Primeira discussão, hoje a matéria, inclusive, ela está pensada a outros projetos, né? A gente também tem aqui um outro projeto do vereador Carmo Luiz e do vereador Jorge da Farmácia, e essa matéria foi apensada a esses projetos. Com isso, a gente tem aí, se aprovada a lei, em primeira discussão, e a matéria englobaria esses três projetos, é isso? Sim, eu acho que o tema é legal, porque para você ver que 3 vereadores aqui apresentou o mesmo projeto. Eu acho que é legal, eu acho que é primeira discussão, fazer, aprovado, depois a gente põe a pensar junto os 3 vereadores, que eu acho que é mérito dos 3 apresentar o projeto e que seja aprovado hoje. Tá certo, então, obrigado e uma boa noite, vereador. Uma boa noite a todos e uma boa noite, Mirna. E você que assiste a TV Câmara Campinas, a partir de agora, lembrando que caso a reunião ordinária ultrapasse às 8h30 da noite, neste período, pelos canais de TV, a nossa transmissão é interrompida e você tem acesso às reuniões ordinárias apenas pelo youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda pelo Facebook/TV Câmara Campinas ou Facebook/Câmara Campinas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os eventos da casa, o que você quer saber que está acontecendo aqui, você pode entrar no site camaracampinas.sp.leg.br, mas amanhã, a partir das 2h30 da tarde, a gente tem ao vivo aqui a reunião da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Você pode participar pessoalmente vindo até o plenário. Essa reunião acontece às 2h30 da tarde, prevista para as 2h30 até as 4h30. Acontece no plenário, você pode vir pessoalmente. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E à noite, a partir das 7h30, também aqui no plenário, a gente tem a apresentação de um coral. Vai ser uma cantata com o coral Chorus Dei, o coral do IASP de Hortolândia. Mais de 100 pessoas vêm aqui para essa apresentação na noite no plenário. Você pode vir pessoalmente ou então, caso não possa vir, acompanhe pela TV Câmara Campinas. Lembrando que sempre, após as 8h30, a nossa programação é interrompida durante o horário eleitoral gratuito e depois volta normalmente. Já na quarta-feira, a gente tem a 55ª reunião ordinária, mas temos também outros eventos aqui na casa que você pode acompanhar no campinas.sp.leg.br. Eu falei Câmara Campinas anteriormente, mas é campinas.sp.leg.br/agenda. No /agenda você tem aí as atividades que acontecem durante toda a semana aqui na casa. Na quarta-feira, a partir das 3h da tarde, está marcada uma audiência pública de responsabilidade da Comissão de Política Social e Saúde. É o projeto que inclui no calendário oficial de Campinas o Dia do Combate de Desperdício de Alimentos. Na verdade, essa reunião será feita pelo vereador Paulo Galtério. Retornamos, então, à reunião ordinária. Eu convido os senhores vereadores e a vereadora Mariana Conte para que possam marcar a presença nos terminais de votação, por gentileza. Eu convido o primeiro secretário, o pastor Elias Azevedo,
para que possa fazer a verificação de quórum. Por gentileza, vereador Elias Azevedo, primeiro secretário. Pois não, senhor presidente, vereador Gilberto Vermelho, 21 vereadores presentes no plenário. Com 21 vereadores presentes, a quórum, eu declaro reaberto os trabalhos da 54ª reunião ordinária. Ordem do dia. Ordem do dia, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento número 2077/18, devidamente aprovado. Pois não, vereador Permínio. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de agradecer na plateia aqui da Câmara Municipal, o senhor Paulinho Valença, ex-vereador da cidade de Leme e hoje atual secretário de Esportes. E também ao meu grande amigo Túlio Siqueira, presente aqui também na Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Permínio. Seja bem-vindo aqui na casa e é um motivo de honra recebê-los aqui. Sejam sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado pela presença. Item 1. Turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 183/18, processo número 227842, de autoria do senhor Aurélio Cláudio, que concede diploma de honra e mérito a Luiz Antônio Rodrigues Gonçalves. Convocar a comissão especial de honraria para exarar o parecer. Há sobre a mesa um requerimento do autor, uma emenda modificativa do projeto de decreto legislativo do autor, vereador Aurélio Cláudio, que altera-se no artigo 1 do projeto de decreto legislativo 183/2018, que passam a ter a seguinte redação: concede o título de cidadão emérito a Luiz Antônio Rodrigues Gonçalves. Fica concedido o título de cidadão emérito a Luiz Antônio Rodrigues Gonçalves por sua contribuição e ação de interesse público no município de Campinas. Em virtude da emenda do vereador Aurélio Cláudio, nos termos da lei 1, inciso 1, lei I, inciso 1, artigo 25 do regimento interno, devolva-se os autos, pois a matéria de emenda não é pertinente com a do projeto do decreto legislativo 183/18. Então, o projeto não vai à votação e devolve-se para o autor. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 214/14, processo 217.001, da autoria do vereador senhor Carlinhos Camelô, que dispõe sobre obrigações de hospitais públicos e privados a instituições congêneres notificarem a ocorrência do uso de bebida alcoólica e ou entorpecentes e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável apensados o projeto de lei 146/16, processo 221864, de autoria do senhor vereador Carmo Luiz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de proteção da criança e do adolescente os casos de uso e abuso do álcool e das outras drogas e da outras providências. Projeto de lei 390/17, processo 225869, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e escolas públicas e privadas a notificarem as ocorrências de uso de bebida alcoólica e ou entorpecente para crianças e adolescentes. Eu questiono o segundo secretário, Felipe Marques, se há vereador inscrito a discutir o projeto. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos a discutir o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o item 2. Eu convido o vereador Antônio Flores para que possa assumir a presidência e dar sequência à pauta de votação, por gentileza. Obrigado, presidente Gilberto Vermelho. Item 3 da pauta, primeira discussão e votação do projeto de lei 9/17, processo 222978, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que institui o projeto Esporte Paralímpico nas Escolas. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável.
Com parecer favorável, projeto entra em discussão. Se o secretário informar, Felipe Marquesi, se algum vereador inscrito para discutir o item 3 da pauta. Senhor presidente Antônio Flores, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador discutir, o projeto entra em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o item 3. Item 4. Turno único, discussão e votação do projeto de lei 29317, processo 225326, de autoria do senhor vereador Carmo Luiz e Paulo Haddad, que cria Semana Municipal de Conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce da retinoblastia e da outras providências. Parecer da Comissão de Educação e Cultura, Esporte é favorável. Com parecer favorável, consulta o secretário para ver se há algum vereador inscrito para debater a matéria. Senhor presidente Flores, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito para discutir a matéria, o projeto entra em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o item 4. Matérias lidas da reunião anterior, não há. Discussão e votação de moção. Convido o presidente da Comissão de Legalidade ou alguém em seu nome para exarar parecer sobre as moções. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador Marcos Bernadelli. Eu, como substituto legal do vereador Luiz Henrique Cirilo, esclareço a Vossa Excelência que a comissão já se reuniu e indica o vereador Zé Carlos para exarar o parecer nas moções. Pois não, vereador Zé Carlos, Vossa Excelência tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, moção do nobre vereador Carmo Luiz, que apela para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal pela aprovação do projeto de lei 9930/2018, conforme especifica, e da outras providências. A comissão exala parecer favorável por maioria absoluta. Com parecer favorável, a moção entra em discussão. Não vendo o vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada a primeira moção. Há mais alguma, senhor vereador? Sim, senhor presidente, há várias moções. Moção 2006-2018, que apela para a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal pela aprovação do projeto de lei 9734/2018, conforme especifica, e da outra providência do nobre vereador também, Carmo Luiz. A comissão exala parecer favorável por maioria, senhor presidente. Com parecer favorável da comissão, a moção entra em discussão. Não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada a moção. Moção 208/2018, do nobre vereador Paulo Galtério, que apoia o governo federal pela investigação dos privilegiados que recebem benefícios criados para quem vive em extrema pobreza. A comissão exala parecer favorável por maioria absoluta. Com parecer favorável da comissão, o projeto entra em discussão. Não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada a moção. Moção 209 de 2018, do nobre vereador Jorge da Farmácia. Moção de apoio ao Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, sede de Campinas, pela realização do debate da importância da inclusão de pessoas com epilepsia no mercado de trabalho. A comissão exala parecer favorável por maioria absoluta. Com parecer favorável, a moção entra em discussão. Não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada a moção. Moção 2007/2018, moção de protesto contra a pauta da 21ª Assembleia Geral da POSP, na qual foi incluída como reivindicação a luta contra o ProERD nas escolas. Da lavra do nobre vereador Nelson Rossi e desse vereador Rossiri e do vereador Zé Carlos. A comissão exala parecer favorável por maioria absoluta. Com parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem do vereador Vinícius Gratti. Como líder do PSB, requer o encaminhamento de votação e indico o nobre vereador Zé Carlos. Deixa eu só... Então, com parecer favorável da comissão, entra em discussão. Então, pelo tempo do PSB, para encaminhamento de votação, o vereador José Carlos. Vossa Excelência tem a tribuna por 3 minutos. Senhores vereadores, presidente Flores, nesse momento, eu tenho certeza que essa pauta da POSP não foi elaborada pelos professores que são sindicalizados, e sim do sindicato eles são filiados à CUT e a outra organização. Talvez eles não conheçam
o trabalho do POERD. Eu tenho acompanhado nos meus mandatos aqui na Câmara, no distrito de Nova Aparecida. É de extrema importância esse trabalho que é feito pelos policiais fardados e voluntários, aonde eles ensinam as crianças a saírem fora quando aquelas pessoas que querem destruir a família, como bem disse o nosso colega vereador Nelson, porque a destruição da família hoje está em pauta. Uma hora é ideologia de gênero, outra hora eles querem acabar com o PROERD. Tudo aquilo que faz bem à sociedade, esse pessoal quer extinguir. Então, meus amigos, eu quero aqui fazer coro e por isso eu pedi para assinar essa moção juntamente com o meu colega de parlamento, Nelson Rossiri. Porque é inadmissível que deixemos nossas crianças à mercê desses marginais, que não têm nenhum vínculo familiar. Você imagina teu filho, teu neto, ao sair da escola, ser abordado, sem nenhuma instrução, sem nenhuma consciência daquilo que estão lhe oferecendo. E o PROERD veio para isso, para dizer dos perigos que essa droga tanto destrói a família brasileira. Então, meus amigos, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer. Eu ia fazer uma moção, mas quando vi que o Nelson tinha feito essa moção e protocolado, eu pedi que eu assinasse com ele. Eu quero fazer coro aqui a todos os vereadores, agradecer pela aprovação dessa moção, que é, sem dúvida nenhuma, mais uma segurança para os nossos filhos, para a nossa família, o PROERD no Estado de São Paulo. Então, essa moção de apelo ao governo e ao governador do Estado de São Paulo para que permaneça com o PROERD. Eles que saiam, mas é para isso que serve alguns sindicatos, para botar a família em risco, a família em perigo. Um abraço a todos os vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Zé Carlos. Não havendo mais moção a discutir, discussão e votação da ata 7.1. Ata da 50ª reunião ordinária, realizada no dia 3 de setembro de 2018. A ata entra em discussão, não havendo vereador discutir. Em votação, aprovada a ata da 50ª reunião ordinária. Claro que sim. Não, a maioria... Não é aí. Tem que ter votação. Vereadora Mariana, só para esclarecimento, como se trata da moção, vereadores favoráveis, como ninguém quis discutir, permanecem como estão. Quem desejar votar contrário, Vossa Excelência podia fazer no painel eletrônico. Olha, perdão, tinha que levantar a mão. Como não se manifesta. Aliás, deu maioria, viu, vereador? Só para esclarecimento de Vossa Excelência, mas deu unanimidade. Vai lá. Ou então a pauta da 50ª reunião ordinária é aprovado. Item 8, matérias lidas no expediente sujeitas à deliberação do plenário. Senhor secretário. Senhor presidente, requerimento 2149 de 2018, de autoria do vereador Marcelo Silva, que requer a convocação do secretário municipal de governo, senhor Michel Abrão Ferreira, para prestar esclarecimento acerca do contrato de comodato número 004-2017, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa AGV Campinas Empreendimentos Limitada. Senhor presidente, solicito encaminhamento de votação. O requerimento entra em discussão. Perdão, discussão. Entra em discussão. Secretário, algum vereador inscrito? Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Ok, eu lhe dou tempo, por favor. Na discussão da matéria, a palavra. Tem que ser...
Vereador Petorinho, concedemos Vossa Excelência, concedemos a Vossa Excelência o tempo para discutir. A presidência concede a Vossa Excelência o tempo para discutir o requerimento. Bem, vereador Flores, eu agradeço Vossa Excelência por compreender que a gente ainda está numa fase aqui de adaptação com o sistema, né? Infelizmente, a gente às vezes está tropeçando. Quero dizer aqui que a manifestação proferida na última sessão pelos vereadores Marcelo Silva e Tenente Santini, ela é da mais alta gravidade, né? O que apresentaram os colegas vereadores é a existência ou a situação em que há o favorecimento de um grupo, né, de um grupo de atores econômicos importantes dessa cidade, né, num processo que não fosse a perspicácia dos colegas vereadores, talvez passasse em branco e a gente teria aí claramente um setor que já é um setor privilegiado da sociedade campineira, novamente desfrutando de uma benesse, quando o todo da cidade de Campinas hoje sofre com a alta dos impostos promovidas por Jonas Donizete. Jonas Donizete, que aumentou o IPTU de boa parte da cidade. Eu tenho andado muito pela cidade, conversado, e é uma queixa geral dos munícipes de Campinas a questão do aumento do IPTU. Então, profundamente imoral a gente ver uma situação em que certos setores são seletivamente beneficiados, né, e funcionam às margens, efetivamente, do que está posto na legislação. Então, eu quero dizer que eu acho muito pertinente o requerimento de convocação, quero manifestar meu posicionamento favorável a essa convocação e dizer aos colegas vereadores que não há motivo para rejeitar isso. Nós tivemos aqui recentemente a presença de secretários nessa casa que puderam prestar esclarecimentos e, em que pese a gente achar que muita coisa não foi dita, está mais do que demonstrado que a oposição aqui é uma oposição muito consistente, qualificada, que debate com qualidade as questões, e a vinda dos secretários aqui por meio de convocação só vai enriquecer o debate nessa Câmara, esclarecer questões importantes e necessárias, inclusive serve para deixar claro que essa Câmara não é uma correia de transmissão do Poder Executivo, e sim um poder autônomo, né? Negar sistematicamente esse tipo de convocação certamente vai reforçar a impressão de que essa Câmara não faz nada que não seja referendar as ordens do prefeito Jonas Donizete. Então, por esse motivo, eu solicito aos colegas vereadores que generosamente votem a favor da convocação. Muito obrigado. Obrigado, vereador doutor Petorinho. Consulta o senhor secretário Felipe Marquesi para saber se há mais algum vereador inscrito para discutir o requerimento. Secretário Felipe. Consulte então o secretário Felipe Marquesi se há mais algum vereador inscrito para discutir o requerimento. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, o requerimento entra em votação. Os favoráveis ao requerimento permaneçam como estão e contrários... Repito então, os favoráveis ao requerimento permaneçam como estão e os contrários levantem a mão. Perfeito, já está votado. Tem 4 a favor só. Vereador, eu estou confuso. Quem são os vereadores que votaram favoráveis ao requerimento, senhor presidente? O secretário, como o senhor viu a votação, pastor Elias. Senhor presidente, vereador Marcelo Silva, vereador Carlão do PT, vereador Pedro Tourinho, vereadora Mariana Conte, vereador Nelson Mosseri. Eu queria, para questão de esclarecimento, apesar de parecer uma maioria contrária, quem quiser votar não, por gentileza, registre no painel, votação não, por favor, no painel, quem for contrário. E quem for favorável, senhor presidente? Não vai ser o número. Quem for favorável já levantou a mão. A votação não acabou ainda? Não, não terminou. Eu estou dando tempo, vereador Petorinho. Vocês que... Eu peço, por gentileza, a presidência está dando tempo, os vereadores contrários, por favor, votem não no painel. E os que tiverem favorável ao requerimento, votem sim.
por instrução do painel eletrônico, os favoráveis, por favor, votem sim. Está aberta a votação. E os contrários, para que não haja dúvida nenhuma da contagem. É só o não. O não, né? O vereador Pedro Torinho, a votação é simbólica, então só registrar o voto não. Quem desejar o não, por favor, coloque no painel eletrônico. Estamos dando tempo. Da mesma forma que demos tempo para todos, vamos dar tempo para que todos concluam. Peço ao senhor líder de governo, por favor, que contenha... Peço ao líder de governo que contenha o Rodrigo da... Senhor secretário, por gentileza, como já houve tempo para votação, senhor secretário Pastor Elias, eu peço por gentileza. Ok, eu aguardo mais agora. Não, Bernardelli, aí você não... Pelo amor de Deus, o que é isso? Nós temos 10 sims aqui, né, senhor presidente? Tem maioria. Não tem, vem acabar. Mas mesmo assim deu 10 contra... Senhor presidente, eu quero só que fique registrado, então, que temos 10 vereadores que votaram sim e 17 vereadores que votaram não. Se der errado, a gente precisa esclarecer esse painel e organizar, porque até onde eu sei, tem 10 vereadores que votaram sim. A TV Câmara pode filmar o painel ali, por favor, para mostrar que são 10 vereadores favoráveis. É uma vitória da oposição isso. O painel eletrônico está sendo implementado e o povo está sendo esclarecido. Eu consulto o senhor secretário qual é o final da votação. Tem 5 vereadores contrários. Ok, então... Ok, só para uma questão de esclarecimento, presidente, o líder do governo, como o painel eletrônico não está funcionando devidamente para essa matéria, vai ficar votado o que foi visto em plenário. Perfeito. Conforme o senhor secretário, por gentileza, o senhor secretário Pastor Elias. Senhor presidente, 5 vereadores votaram favoráveis à convocação do senhor secretário. E o restante dos vereadores votaram contrários à convocação, senhor presidente. Então, com a maioria contrária, está rejeitado o requerimento. Perfeito, passa para o próximo. Está rejeitado. Mas só para esclarecer ali do governo, não houve nenhuma... Senhor presidente. Só para esclarecer a Vossa Excelência, que não houve nenhum contratempo e nenhuma manobra. É problema do painel de votação. Acabou. Vai. Claro. E a gente deu tempo suficiente para que não gere nenhum problema contrário. Ok. Senhor secretário, por gentileza, próximo requerimento.
vou falar. Senhor presidente, o requerimento... o segundo requerimento é o 2158, do senhor Carlinhos Camelô, que requer a realização de reunião solene para entrega de honrarias em data diversa da prevista na resolução 717 de 99. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis, primeiros como estão, aprovado o requerimento. 2161, requerimento do senhor Hermínio Monteiro, requerendo a realização de reunião solene para entrega de diploma de honra ao mérito a José Henrique Ventura, em data diversa da prevista na resolução 717 de 99. O requerimento ainda está em discussão. Não havendo vereador discutir, em votação, favoráveis, primeiros como estão, aprovado o requerimento. 2162, do senhor Felipe Marques, requerendo votos de congratulação à apóstola Érica Alessandro Domingues Brandão, pastora da Igreja Batista Apostólica, para as nações do distrito do Campo Grande por seu aniversário. Encaminhe-se. 2163 é o requerimento do senhor Felipe Marques, requerendo votos de congratulação ao pastor Jonas Vaz de Lima e à pastora Daniele Crispim de Lima pela realização do evento Fruto Fiel no bairro Jardim São Pedro. Encaminhe-se. Não havendo mais requerimento, então, não havendo mais requerimentos, tempo de liderança, vereador Felipe Marquesi, pelo PR, Vossa Excelência, a tribuna por 10 minutos. Edivaldo Cabelo vai falar em nome do PR. Edivaldo. Senhor presidente, concluindo a minha fala sobre o projeto de lei, que dispõe sobre a avaliação dos serviços de atendimento prestado nas repartições públicas municipais. Também nas repartições públicas deverá ter dispositivo de avaliação do atendimento prestado para a população, proporcionando ao cidadão melhor padrão de atendimento com qualidade e eficiência. Artigo 2. O dispositivo deverá indicar a avaliação pelo atendimento prestado nos seguintes termos: Brincadeira. ótimo, bom e péssimo. O dispositivo de avaliação dos serviços prestados deverá ser indicado com placa ou cartaz em lugar de fácil visualização. Segundo, a avaliação dos serviços prestados pelos funcionários públicos servirá para a melhoria em busca da excelência no trabalho e no atendimento da população. Artigo 3. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber quando necessário. Como eu estava dizendo aqui, quando você entra em um órgão público, está escrito lá: desacato ao funcionário público é passivo de pena de reclusão. Mas o cidadão, por sua vez, também, ele tem que ter uma placa lá dizendo também, ou o dispositivo e também a placa, para ele avaliar a maneira como que ele está sendo atendido, em qualquer repartição pública. Como citei o exemplo aqui do Poupa Tempo. Bom, regular e ruim, de maneira que o bom funcionário, ele não venha pagar pelo mau funcionário. Como disse aqui, eu usei aqui o critério da meritocracia. E também para que não haja desvio de função. De repente você vai aí num departamento, exemplificando um posto de saúde. Você vai lá, de repente a coordenadora não está lá. O enfermeiro está ocupando o lugar da coordenadora. Então, isso é um desvio de função. Então, tendo esse sistema de avaliação, a própria população se sente valorizada, porque ela sabe o sistema como está precário, não está fácil, mas, no mínimo, ela tem que ter um atendimento digno,
da recepcionista, do recepcionista quando chega. Porque às vezes ele vai ao posto de saúde, ele está debilitado, ele está com dor, mas só pelo simples fato dele receber um bom dia ali, um bom dia, ele já se sente bem. Eu até exemplifiquei que eu tenho um amigo que ele tem uma cafeteria e ele colocou lá um café, R$6. Bom dia, um café, R$5. Bom dia, por favor, um café, R$4. Então, às vezes, é necessário mexer no bolso das pessoas para poder, no mínimo, um senso assim, de educação, de tratar o cidadão, o munícipe, impessoalmente. Como volto a dizer, independente. Ou seja, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é negro, se ele é branco, mas ele tem que ser tratado impessoalmente. Então eu penso que esse sistema de avaliação dentro de toda a esfera pública vai trazer uma satisfação e ao mesmo tempo o executivo vai ficar por dentro de como anda o atendimento nas repartições públicas, para que não seja centralizado no gestor local, que sim um órgão à parte que vai levar toda a informação. E como eu disse aqui, isso vai ajudar a própria administração, o executivo, a fazer com que venha desempenhar o bom funcionamento e buscando sempre projetos que venham de acordo com a satisfação da população. Sabendo as necessidades do município, as dificuldades do município, mas o que esse vereador propõe é que realmente a população tenha um atendimento de excelência. Como? Valorizando os bons profissionais, para que eles sejam nivelados por cima e não por baixo. Porque por conta de uma meia dúzia, o bom servidor público, ele é nivelado por baixo. Mas independente de aumento no salário dele, nós vimos aí nesta casa aqui, foi discutido recentemente aqui, que foi dito nessa tribuna, que porque o servidor público, ele não teve o aumento que ele esperava ter, ele trata mal o munícipe, trata mal o cidadão. Eu acho isso uma inverdade, porque é uma ofensa para o servidor público que não teve o trabalho, mas ele não teve o aumento, mas ele desempenha o trabalho dele com excelência, porque ele sabe que a função dela é aquela lá. Então, fica aqui o requerimento sobre o dispositivo de avaliação e valorização do bom servidor público. Tá bom? Boa noite a todos. Pois não, vereador. Por gentileza, inscreva-se no... Não, no grande expediente não pode... Por gentileza, inscreva-se no painel eletrônico, vereador. Para grande expediente. Não. Não havendo mais vida a discutir, passamos para o grande expediente. Primeiro inscrito no grande expediente, vereador Carmo Luiz, do PSC, Vossa Excelência tem tribuna por 10 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Rodrigo. Eu havia feito a inscrição para o grande expediente e abro mão, senhor presidente, da inscrição. Pois não, vereador, muito obrigado. Peço ao pessoal da mesa aqui, por favor, senhor retire presidente, desculpa, presidente, desculpa. Vossa Excelência tem tribuna por 10 minutos, vereador Carmo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, público presente que nos assiste através da TV Câmara, a minha vinda aqui hoje, senhor presidente, para tratar a respeito de um assunto, de um projeto de lei que fora votado nesta casa há alguns minutos, de minha autoria e do nobre vereador Paulo Haddad. Esse projeto de lei cria a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do retinoblastoma. E o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte foram todos favoráveis. Obrigado, senhor presidente. O senhor presidente faz parte desta comissão, é presidente desta comissão. Justifica-se o presente projeto de lei, pois é uma lei sancionada recentemente no município de São Paulo. O retinoblastoma é um tumor maligno
originário da membrana neuroectodérmica da retina embrionária. É bem complicado. Membrana neuroectodérmica da retina embrionária, que compreende de 2 a 4% dos tumores malignos pediátricos, sendo assim o tumor maligno ocular com maior frequência na infância. Ele afeta em torno de 80% das crianças em torno de 3 a 4 anos, ou seja, o seu diagnóstico se dá em crianças 80% entre 3 e 4 anos de idade, sendo que a média de idade do diagnóstico é esta. Além de não haver predisposição para sexo ou raça, ou seja, pode ser dado, essa doença, infelizmente, pode acometer tanto do gênero feminino como masculino. O diagnóstico de retinoblastia em crianças maiores de 6 anos é muito raro ser encontrado, ou seja, a maior incidência, ou seja, 80% entre os 3 e 4 anos. O retinoblastoma pode ser classificado como esporádico e hereditário, ou seja, existem as duas formas. Na forma esporádica, o tumor é unilateral, afeta um olho apenas e corresponde de 60% a 70% dos casos. E na forma hereditária, o tumor pode ser unilateral, bilateral, correspondendo a 15% dos casos, ou bilateral, os 2 olhos são afetados, o que corresponde em torno de 25% dos casos. Os sinais e sintomas do retinoblastoma dependem do seu tamanho e da sua localização. O sinal mais comum é a leucocória, semelhante ao reflexo branco ou o olho de gato. Isso decorre do deslocamento de retina causada pela massa do tumor, com sua possível visualização através da pupila. Outros sinais encontrados são estrabismo, sangramento de alguma parte do olho, perda da visão, vermelhidão dos olhos, heterocromia, um olho de cada cor, e glaucoma, que é uma doença que atinge o nervo óptico secundário. Quando o retinoblastoma encontra-se em um estado mais avançado, os sinais e sintomas dependem dos locais acometidos. Pode se manifestar como massa em órbita e proptose, o globo ocular deslocado para fora. E no caso de comprometimento de órbita, o acometimento do sistema nervoso central pode causar muita dor de cabeça e vômito, assim como o acometimento dos ossos também pode causar dor no local. O diagnóstico é feito pelo exame oftalmológico, exames de imagem, como a tomografia de crânio e órbita ou ressonância. São indicados também para confirmação diagnóstica e avaliação da extensão do tumor, o diagnóstico histológico, e é confirmado após a enucleação, ou seja, a retirada do globo ocular, que é indicada como tratamento em alguns casos. O quadro clínico do retinoblastoma pode ser confundido com infecções bacterianas. Isso é muito importante darmos atenção. Bacterianas ou fúngicas, como a endoftalmite e infecções por Toxocara canis, que são os vermezinhos transmitidos por gatos e por cachorros. A persistência hiperplásica do vítreo primário, doença de Coates, angiomatose de retina e infiltração na retina por metástases. E o tratamento do retinoblastoma é programado de acordo com a extensão da doença. Se o tumor for apenas dentro do olho, ou seja, ele for intraocular, ou ter atingido o nervo óptico, se acomete apenas 1 ou 2 olhos, assim como se apresenta metástase ou não. Ou seja, a avaliação disso depende muito dos médicos. O nosso objetivo aqui, senhor presidente, o tratamento dos pacientes com retinoblastoma, o nosso objetivo é preservar a vida e a visão do paciente. E muitas vezes, dependendo da condição, a sobrevida do paciente, no caso de pacientes com retinoblastoma. E o que nós temos observado, e este é o tema do nosso projeto, do projeto onde eu e o vereador Paulo Haddad fizemos este projeto, e pedimos de verdade que os vereadores nos apoiaram em votação de primeiro turno, e pedimos para que o prefeito
torne lei faça com que isso se torne lei na nossa cidade. É necessário a todo o público presente que haja realmente um processo de conscientização e, a partir da conscientização, o diagnóstico precoce. Por quê? Porque o retinoblastoma, descoberto bem no seu início, a probabilidade de cura é muito grande, e quando nós deixamos passar, que é um tempo muito curto, porque normalmente a criança ela adquire essa doença entre os 2 e 4 anos de idade, ou seja, 80% dessa doença se dá entre os 2 e 4 anos de idade. E o que nós propomos à cidade de Campinas e ao prefeito que coloque isso como projeto, como lei na nossa cidade, é que haja um processo de conscientização de diagnóstico do retinoblastoma, diminuindo assim o número de pessoas que com uma sobrevida muito difícil, muitas vezes perdendo os olhos. Ou seja, se nós tivermos realmente um processo de conscientização e diagnóstico dessa doença para os pais de crianças entre 2 e 4 anos, nós teremos assim diminuído a quantidade enorme de retinoblastoma que temos na nossa cidade e desta forma melhorando a qualidade de vida desses cidadãos. Então é desta forma agradecer aos vereadores que aprovaram, que nos ajudaram na aprovação deste projeto e fazer com que possamos realmente fazer com que esse projeto se torne realidade e ajude as pessoas da nossa cidade. Senhor presidente, essas são as minhas palavras, senhores vereadores. Agradeço a todos, muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Carmo Luiz. Tempo de liderança do PSD, vereador Ailton da Farmácia. Vossa Excelência tem a tribuna por 10 minutos. No grande expediente. Presidente Antônio Flores, público presente, público que nos assiste em casa pela TV Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, na semana passada nós estivemos na assinatura da ordem de serviço da reforma lá do pronto-socorro adulto e infantil no Hospital Ouro Verde. Quero parabenizar aqui o secretário de Saúde, presidente também da rede Mário Gatti, Carmeno, o Marcos Pimenta e também o prefeito Jonas Donizete, que está se empenhando que essa saúde de Campinas seja melhorada. E também, especialmente para aquela região do Ouro Verde e Campo Grande. Também, na ocasião, senhor presidente, o secretário Carmeno de Souza voltou a falar sobre a força-tarefa que está sendo feita para abrir o pronto-socorro, o pronto-atendimento ali do Jardim Carlos Lourenço. E é uma questão de honra, e tenho cobrado muito a abertura desse pronto-atendimento. A população não aguenta mais aquela região, tendo que usar lá o PA, o lado de Valinhos, a UPA de Valinhos lá, e foi uma obra muito complicada que o governo Jonas conseguiu terminar, e agora só falta pôr aquilo lá para funcionar e para atender aquela população. Até porque, abrindo lá, vai desafogar um pouco o Hospital Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde. Eu moro naquela região há muito tempo e acompanho esse problema de perto. Como vereador, sou cobrado pela população. Tenho convicção que até agora, no final do ano, vamos inaugurar o PA do Carlos Lourenço. Ainda na área de saúde, senhor presidente, recebi uma informação de que as obras de reconstrução do Centro de Saúde Jardim Esmeraldina estavam paradas. Não é nada disso. Fui lá conferir, tem obra em andamento, sim. O prédio desse CS sofreu aquele incêndio criminoso no dia da minha posse, e eu consegui a demolição junto à prefeitura do prédio lá que estava abandonado, sendo usado por pessoas, por casqueiros, e aquela população pediu, e esse vereador fez junto à prefeitura. E esse vereador está atento. E os meus amigos e amigas ali do Jardim Carlos Lourenço e região podem ficar tranquilas. Aqui tem trabalho e fiscalização. Outro assunto, senhor presidente, mudando de assunto aqui, quero parabenizar o vereador J. Silva, que na semana passada se manifestou a favor do projeto de resolução de minha autoria. A proposta que tramita nessa Câmara altera o regimento interno e acaba com o pedido de tempo de liderança apenas do pequeno expediente. O que está acontecendo hoje? E tem prejudicado a maioria dos vereadores, que não são líderes de seus partidos, é que a maioria de nós não consegue mais falar no pequeno expediente. Não tem com o tempo improrrogável de 90 minutos. E se acabarmos com esse tempo de liderança no pequeno expediente, não estaremos impedindo ninguém de se pronunciar.
Afinal, todos os vereadores, líderes de bancada ou não, poderão se inscrever normalmente, como é hoje, e por falar 5 minutos. Isso não mudará na proposta que eu apresentei de alteração do regime interno da Casa. A proposta é que a democracia, ao usar essa tribuna, esteja garantida para a maioria e a população possa acompanhar o trabalho de todos os vereadores. E também, senhor presidente, quero avisar também, nesse final de semana, haverá vacinação contra a raiva em cães e gatos. Será no sábado, dia 22. Acompanhe nas redes sociais do vereador Ailton da Farmácia, Facebook, Instagram, onde os bairros haverá os pontos de vacinação. Vamos cuidar bem dos nossos animais, um dos nossos melhores amigos. Lembrando que o vereador Ailton da Farmácia tem o WhatsApp para demanda, 998-30-2909. Tem demanda no seu bairro? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Muito obrigado. Boa parte, vereador. Sim, Rodrigo. Eu gostaria de lembrar, né, ao público, o vereador já falou, mas o trabalho que o vereador tem feito, a luta para que abra o PA lá do Carlos Lourenço. Eu ia falar do Centro de Saúde de Esmeraldina, que eu vejo o vereador sempre falando, a necessidade lá da população, mas o vereador já lembrou, mencionou muito bem o Centro de Saúde, também na questão do pronto-socorro do Hospital Ouro Verde. O vereador Ailton esteve conosco lá, quando o prefeito assinou a ordem de serviço. Acho que nos próximos dias já vai iniciar as obras, né? Isso foi uma promessa do prefeito, que nos próximos dias já se iniciarão as obras. Nós estaremos lá, vou convidar o vereador também para ir lá nesse momento que vai se iniciar as obras, mas também eu tive o questionamento de algumas pessoas perguntando, falou, estiveram com os vereadores e o prefeito lá, dando uma ordem de serviço para reformar, mas e os médicos? Né? Mas já tem processo aberto licitatório para a contratação dos médicos para a rede Mário Gatti, para atender especificamente o Hospital Ouro Verde, mas eu tenho certeza que tão breve também será contratado os médicos para prestar atendimento lá no PA do Carlos Lourenço, que está mais próximo do vereador, que tem atuado e cobrado bastante lá. Só que nós precisamos também de médicos para atender depois no Centro de Saúde do Esmeraldina. Então eu vejo o vereador Ailton atuando fortemente nisso e também o parabenizo por ter trabalhado e lutado muito pela saúde da população. O vereador também atende na farmácia e deve ter reclamação todos os dias de falta de medicamento, de falta principalmente dos profissionais, dos médicos lá no centro de saúde e na abertura lá do PA. Obrigado. Isso mesmo, vereador Rodrigo da Farmadic. Quero também parabenizar o senhor, tá, na sua região lá, a reforma que tem agora no pronto atendimento infantil e adulto, é a região onde o senhor trabalha, né, mais para aquela população lá. Parabéns também pelo trabalho, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Ailton da Farmácia. Não havendo mais vereador inscrito para o grande expediente, antes do encerramento, ficam os senhores vereadores convocados para a 55ª reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de setembro de 2018, quarta-feira, 18 horas, no plenário deste Legislativo. Queremos aqui, então, declarar encerrada a 54ª reunião ordinária, agradecendo a todos que nos acompanharam até esse horário. Muito obrigado e boa noite. Encerrada a 54ª reunião ordinária, você fica agora com a programação da TV Câmara Campinas. Uma boa noite e até amanhã. TV Câmara, Campinas.